Qual o melhor jeito de ganhar condicionamento físico? Como sentir prazer treinando? Como perder o pânceps? Veio desse jeito, vou responder desse jeito. Quanto tempo deve durar o treino? Seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Leandro Responde, ou Perguntas e Respostas, onde eu vou responder perguntas que foram feitas para mim ao longo da semana ou ao longo dos últimos dias aí, relacionado a treinamento, relacionado a várias coisas, a emagrecimento, a entrar em forma, ficar fit, ganhar músculo, enfim. Então, são várias perguntas que são feitas ao longo da semana e também algumas perguntas que são feitas ao vivo. Logo, se você tiver alguma pergunta para fazer, coloca aí no comentário, né? Eu também costumo ver os comentários dos posts quando está na gravação do vídeo. Então aproveita aí no comentário, faz sua pergunta aí, que com certeza ela será respondida. Sempre eu dou uma resposta mais breve nos próprios stories ou nos comentários e depois eu anoto essa pergunta para gravar realmente um vídeo falando sobre ela. Então, esse é o momento de tirar as dúvidas para você, quaisquer que sejam elas. Beleza? Então, é o seguinte. Qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta é: como ganhar condicionamento físico? Qual o melhor jeito de ganhar condicionamento físico? E eu gosto de fazer um contraponto aqui, tá? Então, existe uma diferença grande entre treinar e ser ativo. Então, existe uma diferença grande entre treinar e ser ativo. O que é ser ativo? Por exemplo, se você vai andando para o trabalho, se você desce alguns pontos antes do ônibus para chegar no trabalho, ou se você, vamos dizer assim, sei lá, você trabalha com alguma coisa, como eu, por exemplo, que sou personal trainer, que eu fico muito tempo em pé, que eu monto barra, desmonto barra, mostro exercício para aluno, isso é ser ativo. Mas isso não quer dizer que a pessoa que é ativa está treinando. Então essa é uma diferença básica. Então ser ativo é bom, mas se você quer melhorar o condicionamento físico, você precisa treinar. E treinar é fazer alguma atividade que de maneira organizada que vise a melhora. E aí a gente tem uma série de capacidades físicas para melhorar. Então o condicionamento físico, ele não é só ficar magro, então não é só ganhar músculo. Então o condicionamento físico é geral, o condicionamento físico é algo que realmente engloba uma série de outras coisas. Eu vou falar algumas delas aqui. Por exemplo, coordenação motora. Então, o trabalho de coordenação motora existe, ele vai ajudar na melhora do condicionamento físico geral, que muitas vezes algumas pessoas não olham para isso. Equilíbrio, que é fundamental ser trabalhado e melhora em qualquer idade. Então, equilíbrio melhora em qualquer idade. Não é porque você já tem mais de 50, 60, 70, se você treinar, você vai melhorar. Então, é algo que é fundamental, né? E principalmente para quem já passou dos 60. Outra coisa, força. E aí vem resistência de força, tal, vem um monte de coisa junto aí, né? Que são consideradas capacidades físicas também. Esse é um dos principais. Eu sempre falo aqui que a gente tem que treinar força, independente da idade. Pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ser adulto jovem, pode ser adulto, que nem eu, né? Tá aí entre os 30 e 60, ou pode ser idoso também. Tem que treinar força. Essa é uma capacidade básica, porque isso vai manter os nossos músculos. Primeiro, vai manter a quantidade de músculos que a gente tem. Segundo, ao contrair os músculos contra algo, né, contra uma resistência, que esse é o trabalho de força, a gente libera um monte de enzimas, né? A gente libera um monte de coisas boas no corpo. Por isso que os músculos são considerados, né, de uma maneira geral, o grande órgão endócrino do corpo. Então, quando a gente contrai um músculo contra uma resistência, a gente libera enzimas aí que vão ajudar o ganho de massa magra,
que vão ajudar a gente a se sentir melhor, que vão influenciar a nossa parte psicológica, né? E também que vão ajudar a gente a emagrecer, que melhoram a fisiologia do organismo, que vão ajudar a gente a sentir menos dores. Então, essa parte endócrina do treino de força também é importante. Então, não é só melhorar o condicionamento físico de maneira geral, né? Outra coisa que é bacana, capacidade aeróbica. Então, dentro da melhora, né? Quero melhorar meu condicionamento físico. Então, vai melhorar a sua capacidade aeróbica. O que é isso? É o quanto você consegue processar, né? Colocar de oxigênio e produzir de energia com esse oxigênio. Então, esse oxigênio ele entra pelas narinas, chega no pulmão, né? Vai lá para o sangue, vai para o coração, do coração vai para o corpo e vai ser metabolizado ali nas células para produzir energia para os músculos, energia para alguns órgãos do corpo também. Então, essa capacidade que a gente tem de captar oxigênio e transformar esse oxigênio em energia. Então, isso é muito importante. Então, não dá para ficar só no treino de força. Tem gente que só vai para musculação e não faz mais nada. Olha só, se você sabe treinar bem sua capacidade aeróbica, que é um treino de baixa intensidade, um treino de baixa intensidade resolve. Se você melhora a sua capacidade de produzir energia, seu desempenho no treino de força melhora e o seu resultado que você espera, tanto de emagrecimento quanto de massa magra, vai melhorar também. Então, capacidade aeróbica é fundamental. Outra coisa que tem muita gente que não dá atenção é a flexibilidade. Não é só ter força para alcançar alguma coisa no chão e pegar. A gente precisa ter articulações móveis, músculos flexíveis. Então, esse é um negócio importante de se treinar também. E é simples de treinar, dá para treinar com alguns movimentos de aquecimento e com movimentos amplos durante o treino de força. Não ficar naquele movimento curtinho e não se limitar a aparelhos em academia. Não se limite a aparelhos em academia. Tem que treinar fora de aparelho com movimentos amplos para melhorar a flexibilidade. Outra coisa que dá para melhorar, velocidade. E aí eu vou falar já de duas coisas também, velocidade e agilidade. Velocidade a gente está falando em linha reta, o quanto a gente consegue desempenhar, né, aumentar a nossa velocidade em linha reta. E agilidade é mudando de direção ou movimento do braço ser rápido para pegar alguma coisa, como um goleiro quando vai defender, por exemplo. Então, agilidade envolve essas questões. Aí você fala, não, mas isso é só importante para atleta, Leandro. Agilidade, para que eu vou treinar isso? Se você for pensar, a maior razão, né, a maior consequência hoje, a maior causa, de morte entre idosos é queda. O idoso cai, quebra alguma coisa, não se recupera direito tal, e acaba falecendo, né? Então, olha só, se você treina força com esse idoso, se você treina agilidade, você treina força e treina agilidade, as chances dele cair são muito menores. Então, não tem porquê a gente deixar de treinar isso. E se você treina isso ao longo da vida, simplesmente você só vai manter a questão da agilidade aí, beleza? E por último é potência, que potência é agilidade, força vezes velocidade. Então fazer o movimento contra uma carga, ou pode ser inclusive a própria gravidade, como saltos, de maneira rápida. Então contração rápida é outra coisa importante. Se a gente fica muito preso só na musculação, naquele movimento sempre no mesmo ritmo, acaba que a gente não desenvolve todas as nossas potências, né, capacidades físicas, vamos dizer assim. Então, como que você melhora um condicionamento físico? Primeiro, treinando. Não basta ser ativo apenas. Precisa treinar com objetivo. Depois, organizando bem os treinos ao longo da semana com diferentes intensidades para que você consiga desenvolver, sim, aí,
né, todas essas capacidades que eu falei. Então, bom, é isso, né? É isso daí. E qual que é a ideia, então, desse Leandro Responde? É pegar essas perguntas que vocês fizeram para mim e conseguir responder de maneira um pouquinho mais aprofundada, beleza? Então, agora vamos para a próxima. Se alguém tiver alguma pergunta, é só mandar. Agora teve uma pergunta muito curiosa que fizeram, que foi como sentir prazer treinando. Essa foi boa, eu tenho uma história para contar, que é o seguinte. Eu tive uma namorada, né, que quero treinar, tal, não sei o que, né, e eu já era personal na época e comecei a treiná-la, passar os treinos para ela, tudo certinho. Ela, na época, eu trabalhava bastante com corrida, passei os treinos de corrida para ela começar a fazer e tal. E ela começava, não dava certo, ela fez um bom tempo, até teve algum resultado, mas ela não gostava. E na época, eu tinha essa questão de que como eu gosto, né, como eu gostava não, eu gosto de treinar, faz parte da minha vida, eu gosto tanto que eu trabalho com isso, eu acreditava que eu podia fazer as pessoas a gostarem disso também. Então isso para mim era uma coisa que eu falava, não, você vai gostar, você vai fazer tanto que você vai gostar, vou dar um jeito de você gostar e tal. E o fato é que ela virou para mim depois de um tempo e falou assim, não há o que faça, não há o que você faça, eu não vou gostar nunca disso daqui, de treinar. Eu falei, não, mas tenta algum esporte que você gosta, tenta alguma coisa do tipo tal. Não tem, eu não gosto de nada. Aí primeiro eu caí do cavalo, né? A primeira coisa foi que eu caí do cavalo. E segundo, eu falei assim, bom, realmente eu acho que a maioria das pessoas não gosta disso não. Né? São poucos os malucos que gostam, tanto que quantos por cento da população inteira do Brasil estão matriculadas hoje em academia ou algum lugar que estão treinando, fazendo alguma coisa? Em torno de 4%, no máximo 5%. É uma parcela muito pequena da população. Então a maioria da galera não gosta mesmo. Só que é o seguinte, ninguém aqui, por exemplo, se pergunte, você quando começou a escovar o dente, você gostava de escovar o dente? Que criança que gosta de escovar o dente? É difícil, né? Que criança que gosta de tomar banho logo no começo, assim, é difícil. Mas hoje são coisas que a gente se sente bem fazendo, porque viraram hábito e a gente entendeu que isso é bom para a nossa saúde. Então, treinar tem que ser... Primeiro ponto, treinar tem que ser igual a escovar o dente. Treinar tem que ser igual a escovar o dente. Tem que fazer exercício, se possível, todos os dias. Se você não pode, separa aí no mínimo 3 dias na semana para você fazer alguma coisa. Tá? Então tem que ser pelo menos isso. Pelo menos isso. Segundo, dá para melhorar isso? Dá para sentir algum tipo de prazer no treino? Dá, bioquimicamente falando, dá. O que a gente pode fazer? Colocar desafios, colocar metas. Então quando a gente coloca desafios, coloca metas, né? Por exemplo, em esportes, em corrida, isso é muito legal. Você fala, vou participar de uma prova, vou completar lá 10 quilômetros ou 21 quilômetros, enfim. Quando você coloca uma meta e cumpre, a gente libera dopamina. Dopamina é um hormônio que, nesse caso, ele vai dar uma sensação de prazer pra gente, de missão cumprida. E tem gente que realmente fica viciado não só nisso, né? Quem faz as longas distâncias acaba ficando viciado nas endorfinas também, né? Mas enfim, é isso. Dá para colocar? Dá. Então o povo do CrossFit, por exemplo, ou de esportes, o pessoal que pratica esporte, apaixonado por praticar aquele esporte, acaba que é por conta dessa dopamina aí, é por conta dessas metas que você vai cumprindo ali a cada treino que você consegue. Então, dá para fazer isso no treino? Dá para fazer isso no treino, sim. Colocar metas. Por exemplo, faça 50 agachamentos. Em vez de colocar, faça 3 séries de 10, você tem que fazer 50 com esse peso aqui, o mais rápido que você conseguir. Vamos marcar o tempo.
E a hora que você consegue fazer isso, né, a hora que você chega na sua meta, você vai ter essa pequena sensação aí de finalmente consegui e tal. Então, pode ser que ajude. Mas, de fato, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A maioria não gosta, mas tem que criar o hábito, porque isso faz muito bem. Beleza? Bom, agora vamos para a próxima pergunta. Como perder o pânceps? Veio desse jeito, vou responder desse jeito. Tá? Então, primeiro, eu vou responder como não perder o pânceps. A pessoa perguntou como perder o pânceps. Agora eu vou falar primeiro como não perder o pânceps. Por que como não perder o pânceps? Porque é o jeito que tem muita gente que está tentando fazer, que faz, né? Ou seja, acaba seguindo orientações e informações que acha por aí na internet e acaba dando, né, com a cara no muro aí. Então vamos lá. Primeiro, jejum e treinar em jejum. Tem uma série de estudos que fala bem do jejum, que fala mal do jejum, enfim, tem um monte de coisa aí que saiu já. Mas de fato, se você está querendo emagrecer, perder o pânceps, não faça jejum. Por que não faça jejum? Porque especialmente se você treinar em jejum. Porque o que acontece? Quando a gente está em jejum, a gente fica com o cortisol, que é um hormônio, ou também conhecido como hormônio do estresse, mas ele não funciona só para isso, ele tem uma série de funções importantes no corpo. Mas ele fica alto por muito tempo. Então, né, desde a hora que você acorda, o nível de cortisol ele vai aumentando, e se você está em jejum, ele aumenta mais, e se você treina em jejum, ele aumenta mais. Tá? Então, treino em jejum não é legal. E não é só por conta do cortisol. Aí o que acontece? Você acabou durante a noite com as suas reservas de glicose. Você não tem glicose mais disponível no sangue. Aí você fala, legal, não tenho glicose disponível no sangue, não tenho carboidrato no sangue. Eu preciso então de carboidrato para sobreviver. Meu cérebro, por exemplo, a retina, é só carboidrato que funciona ali. Não adianta colocar gordura lá, proteína como fonte de energia, que não vai dar certo. Aí você fala assim, beleza. Então, eu tô lá em jejum, eu vou começar a usar gordura para essas coisas. E para o treino também eu vou usar gordura. Não vai. Porque gordura não vira carboidrato. Gordura não vira glicose. O que vira glicose é aminoácido. E aminoácido está onde? Em proteína. E da onde o corpo vai tirar? Não é do cabelo, que é proteína, não é da unha, é do músculo. Então, você começa a perder músculo, tá perdendo peso, bacana, legal, mas você está perdendo músculo e não está perdendo gordura, que é o que importa. E quando você perde músculo, o que acontece? O seu metabolismo começa a diminuir, o seu gasto calórico, que era, sei lá, de basal ali, para você passar o dia tranquilo, de 2.300 calorias por dia, por exemplo, vai caindo para 2.000, para 1.800. Aí quando você cansou do jejum e quer voltar a comer o que você comia, você vai engordar. É o famoso efeito sanfona. Então não cola. Ajusta a alimentação, que é melhor. Outra coisa que você não deve fazer, dieta restritiva. Qualquer tipo de restrição alimentar. Não faça. Não faça. Então, é para comer menos carboidrato. Eu vou cortar o carboidrato, vou parar de comer fruta, arroz, pão, vou parar de comer tudo. Aí você diminui, você só come gordura e proteína. É a mesma história. Da onde que você vai tirar o carboidrato? Sem dúvida nenhuma, não é da gordura, você vai tirar o carboidrato do músculo. Dá ruim. Então, sempre que a gente tira demais um dos grandes nutrientes, dos macronutrientes, dá ruim. O que a gente tem que fazer é equilibrar isso para ter um gasto calórico bacana. Legal? Outra coisa, achar que vai emagrecer só fazendo caminhada. Essa é outro mito. Lógico, se você acertar a sua alimentação, bacana. Acertei a minha alimentação, mas e aí? Acertou a sua alimentação, você vai começar a emagrecer? Vai começar a emagrecer. Só que se você não estiver fazendo exercício de força, você não mantém músculo também não.
você vai começar a eliminar músculo, porque você está colocando menos caloria para dentro, o corpo ele vai querer tirar isso daí. Elimina gordura, elimina músculo. Agora, para manter o músculo, você precisa estar treinando força. Caminhada é treino de força? Não. Tá? Caminhada pode ser um ótimo treino, desde que se você caminhar rápido e fazer sua frequência chegar aí, vamos dizer, na maioria das pessoas, 55 a 65% da sua frequência máxima. Vamos falar em números reais aí, se você tiver um frequencímetro, mais ou menos entre 100 e 120 batimentos por minuto, alguma coisa próximo disso, tá? É alguma coisa próximo disso. Então, se você faz uma caminhada que chega nesse nível, você tem um estímulo aeróbico bacana. Ela pode dar um ganho na capacidade aeróbica, né? Um ganho pequeno, mas um ganho para quem está começando, que é legal. Mas não basta fazer só caminhada, não. Você tem que treinar força, beleza? E achar que só os aeróbicos, né, vão te ajudar a emagrecer. Eles vão dar um gasto de energia interessante, mas, mais uma vez, os músculos vão todos embora. E uma das coisas que eu mais argumento aqui, que eu mais falo e que eu acho que é importante ficar bem claro é: preserve os músculos ou ganhe músculos. Ninguém vai ficar musculoso demais. Esquece essa história que você vai ficar musculosa demais ou com os músculos muito grandes, feios, tal. Tem gente que não gosta, né? Muito grande, feio, porque você está treinando força, está fazendo musculação ou qualquer coisa do tipo. Você não vai ficar assim. Isso que você vê no Instagram é fruto de muita bomba, tá? Então essas coisas grandes, mais meio, eu não sei, eu não gosto, não acho bonito. Isso daí é fruto de bomba, tá? Então pode treinar força, bem treinado, acerta a sua alimentação, que você vai manter os músculos, vai ganhar um pouco de músculo, vai ficar mais bonito, mais bonita e mais saudável, beleza? Então, agora sim a resposta. Como perder o pânceps? Primeiro, tenha uma alimentação equilibrada, de preferência consulte uma nutricionista ou um nutricionista, tá? Que é o melhor profissional, sem sombra de dúvidas. O cara estuda isso durante pelo menos 4 anos só para se graduar e depois continua estudando para te passar uma alimentação adequada. E uma alimentação que tem os macronutrientes equilibrados, que são os carboidratos, que são super importantes, as gorduras e as proteínas. Beleza? Então tem que estar equilibrado isso daí. Isso eu posso falar e recomendo que você procure um ou uma nutricionista. Outra coisa, tem que ter déficit calórico. Se você não come menos caloria do que você ingere, você não emagrece. Não tem jeito, é muito difícil. Tá? Não inventaram nada que funciona ainda, que você come mais caloria do que você gasta, que você emagrece. Isso não inventaram ainda. O dia que alguém inventar, nossa senhora, vai ser a salvação da humanidade. Né? Mas não tem jeito, então tem que ter pelo menos um pequeno déficit calórico. Outra coisa que é fundamental: dormir. Parece bobagem, parece óbvio, mas saiu um estudo muito bacana que comparou quem dorme 6 horas e meia com quem dorme 7 horas e meia por noite. 6 horas e meia para 7 horas e meia. Tem muita gente que eu conheço que dorme por volta de 6 horas. Eu tô nessa luta para dormir mais, eu tô conseguindo, pelo menos na última semana. Tô tentando aumentar 1 hora de sono para dormir entre 7 horas e 7 horas e meia. Eu dormia entre 6 e 6 e meia. Mas se comparar quem dorme de 6 horas e meia para quem dorme 7 horas e meia, né, o comparativo do estudo foi bacana porque quem dormiu mais, a única diferença foi o sono. Mesmo treino, mesma alimentação, tudo certinho. A única diferença foi o sono. Quem dormiu mais, emagreceu mais rápido e ganhou músculo mais rápido. Olha só que loucura, só de dormir. Então dormir é fundamental, a gente precisa dar esse tempo de descanso, de regeneração. Então se você não consegue fazer isso, busque a tal da higiene do sono, que já vai te ajudar no começo. Melhore a qualidade do seu sono, que é importante. Agora, em relação ao seu treino, quer perder o pânceps em relação ao treino? Primeiro, trabalhe seus músculos, contraia seus músculos contra a resistência. Pode ser com o peso do corpo, pode ser com cabo, pode ser com
com halter, com barra, com o que for. Seu músculo não sabe onde você está, ele não sabe contar, ele só sabe que ele fadigou, né? Então dá para trabalhar de qualquer uma dessas formas, mas trabalhe força, treino de força. Esse treino é fundamental. Para quê? Mantenha seus músculos, ganhe músculos, assim o seu gasto calórico basal vai aumentar. Se o seu gasto calórico basal está mais alto, você gasta mais calorias dormindo, inclusive. Então fica mais fácil, primeiro, num primeiro momento, de emagrecer e depois de manter o peso. Vai ficar muito mais fácil manter o peso, porque você não perdeu o músculo, seu gasto calórico não diminuiu. E é isso aí. Ah, é isso aí, Tiagão. Boa, cara. Pra vida, é isso mesmo, cara. Eu sei que o Thiago também é um colega personal aí que também ele advoga no mesmo sentido, né, cara? Tem que ter músculo, galera. Não dá pra ficar sem músculo, não. Não dá pra negligenciar essa parte. Beleza? Então concentra nisso daí, ó. Ganha músculo. Quer emagrecer? Ganha músculo, tá? Quer emagrecer? Ganha músculo. Segunda coisa, melhore sua capacidade aeróbica. Como que você melhora a capacidade aeróbica? De uma maneira muito simples, treinos aeróbicos contínuos de 20 a 30 minutos, mantendo a frequência ali entre 55% e 65% da máxima, mais ou menos entre 100 e 120 batimentos por minuto. Algumas pessoas é 125, outras é 115, vai depender um pouquinho, vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa, mas se você fizer um aeróbico contínuo aí 2, 3 vezes na semana, você já vai melhorar a sua capacidade aeróbica. E com isso, a sua capacidade de produzir energia, você vai cansar menos, você vai se sentir menos fadigado, menos fadigada. O processo de emagrecimento vai ser mais rápido, o processo de ganho de músculo também vai ser mais rápido, beleza? Então, é isso daí, melhore a capacidade aeróbica. E aí, como é que você faz tudo isso? Você tem que organizar isso ao longo de uma semana de treino. Um dia aeróbico, no começo, treina força um dia, faz aeróbico no outro, treina força no outro dia, faz aeróbico no outro, faz 3 treinos na semana de cada se der, né? Se tiver só 5 dias, faz 3 de força, 2 de aeróbico, que já vai ajudar bastante, beleza? É isso daí. Bom, é isso que eu queria falar para vocês em relação a como perder o pânceps. Agora temos mais uma pergunta. Vamos lá que nós temos mais uma pergunta. A pergunta é: quanto tempo deve... Opa, deixa eu acertar aqui. Boa. Quanto tempo deve durar o treino? Depende, né? Como que é o tradicional? Então, o tradicional versus o que eu vou falar aqui agora, tá? Como que é o tradicional? Vai lá para academia, treina 1 hora de musculação e faz meia hora depois de aeróbico. Contra treinos curtos, às vezes treinos de 4 minutos, de 10 minutos, de 12 minutos, treinos de meia hora, né? Então, o que funciona melhor? Olha só, quando a gente faz um treino de 1h30, né, até 1 hora, os hormônios estão legais. Passou de 1 hora, começa a aumentar o nível de cortisol. Então, se o meu objetivo é emagrecer, se o meu objetivo é ganhar massa magra, ganhar tônus, ficar tudo durinho e tal, passou de 1 hora, já deixa de ser interessante, porque esse hormônio cortisol, né, que é o hormônio de estresse, ele começa a estimular a degradação de músculo, a degradação de proteína, e porque ele degrada tudo, ele é um hormônio que vai ele degrada a gordura, só que ele também estimula a degradação de proteína. Então, não é legal a gente estimular a degradação de proteína, mesmo para quem está emagrecendo. Tem que ganhar músculo, lembra disso, sempre o seu objetivo é manter ou ganhar músculos. Então, passou de 1 hora, já não fica legal. Separe os treinos aeróbicos de força, se você for fazer no mesmo dia, pelo menos 6 horas de diferença um do outro. E se você for fazer em dias alternados, aí não tem problema, você faz um dia outro dia o outro. Se o seu treino aeróbico for regenerativo, não precisa passar de meia hora, é até 30 minutos, tá? E o seu treino de força, quanto tempo tem que durar?
até 1 hora, contando com aquecimento, tudo. Não até 1 hora. Eu até falaria assim, pra você garantir até 40, 50 minutos. Geralmente o meu treino dá 45 minutos. Eu estou treinando em casa ultimamente, tá? Mas geralmente ele dá 45 minutos. Não precisa passar disso, tá? Não precisa passar disso. Então esse é um bom treino de força que estimula, tal, não sei o que, até 45, porque ele não vai estimular esse excesso do hormônio do estresse, né, do cortisol aí no corpo, e vai favorecer o ganho de massa magra e a quebra de gordura. Ah, Leandro, mas espera aí, eu quero treinar para ser corredor de montanha, eu quero treinar para correr 10 km, para correr 21 km. Aí, quando você tem um esporte, uma atividade esportiva, você tem que fazer o treino específico para ela. E você vai ter que buscar um professor, que é um profissional de educação física, um treinador, que vai montar essa programação para você. Então, se o seu esporte demanda esforços de mais tempo que isso, aí você vai ter que treinar mais tempo que isso, não tem problema nenhum. Agora, se você está procurando uma boa forma física, uma boa saúde, né? E emagrecer, ganhar músculo, seus treinos têm que ficar nesses patamares que eu falei, até no máximo 1 hora, um treino de força, e os seus treinos cardio aí pode ser até 30 minutos, que tá bom demais, beleza? Especialmente os regenerativos. É isso aí. Bom, galera, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção aí. Amanhã tem treino, hein? Amanhã tem treino ao vivo aqui. Espero vocês e até a próxima. Valeu!